Olá, estamos começando agora mais uma edição do programa Conversando sobre Saúde Mental. Em nosso episódio de hoje, nós teremos a participação da aluna Maria Clara Machado, do campus Bacabal, e do psicólogo Kerson Eniston, do campus Maracanã. Ele vai conversar conosco sobre bullying. É com você, Kerson. Olá pessoal do IFMA, Campus Bacabal, tudo bem? Quem fala aqui é o Kerson, sou psicólogo, falo daqui do Campus São Luís Maracanã. Saudade de vocês, estive com vocês trabalhando até o ano de 2015 e guardo boas lembranças. Um abraço a todos e todas. Fui convidado para conversar, refletir com vocês um pouco sobre um assunto muito presente, no nosso meio e que nós precisamos refletir sobre ele, conhecer para intervir e evitar que ele cause tantos danos aos nossos estudantes, à nossa comunidade escolar em geral. Venho falar aqui sobre bullying e é muito bom que a gente conheça para intervir sobre esse assunto. É um termo já conhecido de alguns de vocês, na verdade todos já sabemos o que é, mas é importante parar e refletir sobre isso. Em primeiro lugar, é importante refletir sobre o espaço onde o bullying acontece. Primordialmente é na escola, né? A escola, que é esse espaço de relações interpessoais, é o espaço onde estudantes, professores, técnicos e a família também dos estudantes interagem neste espaço tão importante para a formação de cada um. É um espaço onde as relações elas estão em constantes mudanças. Certamente a escola que eu estudei há alguns anos não é a mesma de hoje e muito menos será a mesma de amanhã. Passamos inclusive por momentos em que a escola ela não é mais um campo físico, mas ela passou a ser um campo virtual, né? Falamos aí do ensino à distância, do ensino híbrido que a pandemia nos trouxe. E é nesse ambiente, é nesse espaço escolar em que muitas relações são desenvolvidas. Relação entre professores, alunos, entre professores e técnicos, entre alunos e técnicos, entre o professor, o aluno e a sua família, enfim, uma infinidade de relações que se estabelecem no ambiente escolar envolvendo esses personagens, professor, aluno, técnico, família do estudante e várias outras pessoas que transitam no espaço escolar. Ora, onde tem relações interpessoais, em muitos momentos tem conflitos. Por quê? Porque nós não pensamos iguais, nós pensamos diferentes. E pelo fato de pensarmos de forma diferente, às vezes os pensamentos eles entram em conflito. Logo, o conflito ele é natural, ele acontece em todas as nossas relações. Mas a forma como nós lidamos com o conflito é o que vai fazer com que ele seja algo positivo ou algo negativo. Como estamos falando de bullying, nós podemos dizer que o bullying ele surge nesses conflitos mal resolvidos dentro do ambiente escolar. E conceituando o que é o bullying? O bullying é um termo em inglês que significa atos de violência, sejam violências físicas ou sejam violências psíquicas, psicológicas, emocionais, que são acometidas entre os estudantes. O objetivo desses atos é intimidar, agredir e estabelecer uma relação de poder em que uma das partes ela não é capaz de se defender e ela se sente humilhada e ela se sente violentada. É um desrespeito dentro dessas relações interpessoais que falamos no ambiente escolar. Não é algo novo, né? É um assunto que os nossos pais, quando frequentavam a escola, já passavam por esse tipo de situação. No entanto, é algo que os estudos relacionados ao bullying, eles são muito recentes. Né? É algo que acontece, inclusive, numa escala mundial. Nós vemos, por exemplo, muitos filmes, muitas séries que retratam esse tipo de violência. Então, a gente vê que não é algo próprio nosso aqui do Brasil, aqui especificamente do Instituto Federal do Maranhão, mas acontece em muitos outros lugares. E tem algumas características interessantes. Primeiro que é um conflito que acontece exclusivamente no ambiente escolar, né? E exclusivamente com os alunos. E aí vocês podem perguntar, e o que acontece fora da escola? Também a gente considera bullying porque é fruto de uma relação que provém da escola, tá? Mas é importante
limitar esse tipo de violência a esse espaço e que acontece entre os pares, né? Entre os estudantes, entre os alunos. É uma relação em que há uma situação desigual de poder, ou seja, existe aquele que oprime, aquele que ofende, que intimida, que violenta, e aquele que é agredido, aquele que se sente vítima, né, dessa situação. E aí a gente pode definir que existem 3 personagens dentro dessas situações todas de bullying. Nós temos o agressor, nós temos uma vítima e nós temos a plateia, né? E é importante refletir sobre cada uma delas. Por exemplo, o agressor. O agressor é aquele que agride, aquele que expõe o colega a constrangimentos. É aquele que quer chamar atenção na sua atitude. Alguém que se sente satisfeito pelo simples fato de ofender, de intimidar, de violentar alguém. Ele não se preocupa com o sofrimento do outro, ou seja, ele não tem empatia. Ele não tem essa capacidade de se colocar no lugar do outro, de sentir a dor do outro e de olhar sob a ótica do outro. Infelizmente, o agressor é aquele que se comporta dessa forma, coloca apelidos, insulta, difama a outra pessoa. E muitas vezes essa pessoa, esse estudante, ele se sente com dificuldade de sair desse papel, porque aquilo já é algo que se torna um hábito, né, de ofender, de humilhar. Então, para sair desse papel, muitas vezes ele não consegue sair sozinho, ele precisa de toda a orientação e acompanhamento de outras pessoas. Quem é a vítima? Esse segundo personagem aqui das situações de bullying. A vítima é o alvo, é aquele a quem é direcionado toda essa carga negativa de insultos, de humilhações e de violências causadas pelo bullying. E aí nós podemos considerar que existem 3 tipos de vítimas. Nós temos aquelas que são passivas, que elas servem como um bode expiatório diante das situações de bullying. Então, muitas vezes, uma pessoa ela acaba levando a culpa por todo um grupo. E aquela pessoa ela serve como um bode expiatório, ou seja, ela é uma vítima passiva. Nós temos também algumas vítimas que são consideradas provocadoras, que são aquelas vítimas que elas provocam, elas também apelidam, mas na hora, né, de sustentar isso, ela não consegue, né, lidar com essa situação. Então, ela não sabe lidar com isso e ela acaba sendo ofendida, acaba sendo agredida também, muito mais do que ela provoca, né? Mas ela inicia um conflito e acaba não sabendo lidar com ele. A vítima também pode ser agressora. A vítima agressora é aquela que ela é agredida por uns, mas ela agride outros. Então, ela também se comporta, ora como vítima para algumas pessoas e para outras ela é agressora. Vale lembrar também que o bullying é algo que nós podemos considerar que, além de acontecer no ambiente da escola, é alguma coisa que ela é repetitiva. Então, essa situação de violência, ela não é uma situação pontual, mas é uma situação que ela vai acontecendo gradativamente. Ela pode iniciar como uma simples brincadeira para alguns, né? E que vai aumentando a sua frequência, né? Então, além dessa característica do ambiente escolar, ela também tem essa característica de ser algo que acontece com uma certa frequência, é algo repetitivo. É uma das características do bullying. E aí, voltando a falar um pouco sobre a vítima muitas vezes ela vai reagir tendendo ao isolamento, né? Ou então ela só quer ficar perto de pessoas que possam protegê-las. Ela vai ter algumas situações difíceis, né? Algumas situações emocionais complicadas e até psicológicas e até psiquiátricas, como ansiedade, inseguranças, pode causar uma depressão, algo muito mais nessa linha de uma doença mesmo, algo que afete a sua saúde mental. E quando isso se torna algo insuportável, no sentido dela não conseguir mais lidar com aquilo, né, e fica fugindo das situações, a vítima ela começa a faltar. Ela começa a faltar às aulas, ela não frequenta, ela sempre arranja uma desculpa, né, e a família às vezes acha que ela está com alguma doença, alguma coisa física, e às vezes não é, às vezes é só algo que ela está ali colocando como desculpa para não ir para a escola enfrentar
os tais valentões, que são os agressores. Então falamos da vítima, falamos primeiramente do agressor, e agora é importante falar de algo muito importante, que é a plateia. É o terceiro personagem e é alguém que é responsável por manter a situação de violência. Por que manter? Porque a plateia, ela pode ser uma testemunha que apenas observa e fica com medo e não reage, como também ela pode ser alguém que provoca, alguém que vai, a gente tem uma palavrinha, né? Vai indicar, ou seja, vai provocar ali para que a violência ela permaneça, ela vai torcer, né? Para que o agressor acabe ofendendo e agredindo ainda mais a vítima. Então, por isso que a gente diz que a plateia ela mantém, porque muitas vezes o agressor ele quer chamar a atenção. E quem é que vai referendar essa atenção? É a plateia, porque ela vai justamente observar e aclamar ali, digamos assim, aquele agressor, como alguém que está, como alguém que tem um nome, se torna popular na escola por ser o valentão. E a vítima acaba sendo aquela que é oprimida diante dessas situações. Nesse sentido, a plateia ela é corresponsável por tudo isso, porque ela mantém, ela ajuda a manter. A plateia poderia muito bem chegar e denunciar o agressor, mas às vezes por medo, às vezes por também gostar e querer que aconteça aquele tipo de violência, ela se torna também responsável por aquilo. Vale lembrar também que a plateia são todos aqueles que assistem, mas não intervêm. Porque se as pessoas elas começam a intervir, muito provavelmente isso vai acabar, a frequência vai diminuir dessas agressões, né? Quais são os tipos de bullying? Nós temos alguns bullies que são considerados de maneira direta e outros de maneira indireta. Ou seja, os tipos de bullying de maneira direta são aqueles comportamentos agressivos que são mais comuns até aos meninos, que são agressões mais diretas, né? Agressão física, né? Aquelas ditas brincadeiras, né? Que acabam machucando, né? Aquelas brincadeiras que acabam machucando diretamente uma pessoa. E o que é indireto, que até às vezes é muito mais próprio das meninas, a gente fala isso com base em alguns estudos e pesquisas, não que é exclusivo de um, né? Isso acontece tanto com meninos e meninas. Mas a gente percebe que, por exemplo, comportamentos de violência indireta, de bullying indireto, como o isolamento, as exclusões, fofocas, né? Aquelas difamações que vão sendo contadas de pessoa em pessoa, né? Com o objetivo de afetar alguém. E isso a gente considera como bullying indireto. E aí nós temos as formas, né? As formas de bullying, que as principais são as formas verbal, que é insultar, ofender, falar mal, colocar apelidos, zoar, xingar. Temos também as formas física e material, que é bater, empurrar, beliscar, chutar, roubar, furtar ou destruir pertences da vítima, entre outras situações. A violência psicológica, o bullying, né, de caráter psicológico e moral, que é humilhar, excluir, discriminar, chantagear, intimidar, difamar, caluniar, ameaçar, perseguir. E, em algumas situações, também o bullying de caráter sexual, que é abusar, violentar sexualmente, assediar, insinuar situações para a vítima, tanto faz meninos ou meninas. Isso acontece também, né, dentro desse contexto. E aí é importante a gente salientar que, em muitas situações, o bullying ele é visto como uma brincadeira, né? E aí, qual o limite? A gente pode se perguntar qual o limite, então, dessa brincadeira. Ora, uma brincadeira é algo que é aceitável por todos, por quem está brincando, por quem puxa a brincadeira, por quem entra no embalo, pelo alvo da brincadeira e pela plateia. Mas quando isso se torna desconfortável, principalmente, né, quando vai contra a integridade da pessoa, né, quando ofende, quando machuca, às vezes não só a pessoa, mas todo um grupo, né, e a gente vê situações raciais, situações homofóbicas, né? Então essas situações elas extrapolam o limite da brincadeira.
Então é muito importante, porque em algumas situações a gente pode achar é uma brincadeira, uma simples brincadeira, mas não é. Por isso a gente traz como uma reflexão de algo que afeta a saúde mental, porque é algo que de fato mexe com a autoestima de muitas pessoas, né? E isso traz consequências para a vida inteira. É algo que inicia no ambiente escolar e acaba levando para toda a história da pessoa. E como nós falamos no início, a escola hoje ela não é um espaço físico delimitado apenas nos muros da escola, mas extrapola, principalmente quando a gente leva em consideração o ambiente virtual. Então, nós temos hoje uma outra situação muito comum que é o cyberbullying. É quando essa violência, é quando esse bullying, ele extrapola os muros da escola e vai para o mundo virtual. E aí tem tantas situações, né, que a gente observa por aí, situações que expõem o colega de turma, que expõem a criança, o adolescente, o adulto, a pessoa que está naquele ambiente escolar. Hoje com os memes, né, com os memes e apelidos e situações que são motivo de chacota, né, e isso causa até desistências, né, de alguns colegas de estudarem por conta dessas situações, né. Então a gente pode pensar, com a pandemia isso diminuiu, mas não diminuiu, porque as salas, os espaços virtuais, eles também não são isentos, infelizmente, também das brincadeiras, dessas situações que na verdade não são brincadeiras. A gente fala brincadeira entre aspas, né? Mas que são de fato violências, situações violentas que o bullying e o cyberbullying causam. Então não podemos esquecer que o espaço virtual é também hoje considerado espaço escolar. Um espaço em que há o processo de ensino-aprendizagem e que também pode acontecer relações também entre os estudantes que vão causar esse tipo de violência. E a gente vê, o jovem hoje cada vez mais utiliza a internet. Então, nenhum de nós está isento de observar, de testemunhar situações como essa. E hoje, as redes sociais, né, existem delegacias especializadas para isso, para que sejam feitas denúncias desses tipos de violências virtuais, né, dos cyberbullies. E como eu ia dizendo, as redes sociais, todas elas têm mecanismos de denúncia de páginas, de denúncia de perfis, que muitas vezes são perfis fakes, né, perfis falsos, que dissimulam e que dissipam, né, na verdade, contribuem para todas essas situações de compartilhamento de violências, de agressões, de intimidações. Tá? Então, a tecnologia ela tem um lado positivo. Estou aqui falando com vocês através de algo que a tecnologia nos proporcionou. No entanto, ela tem esse lado que é ofensivo e também, dado o cyberbullying e outras situações de violência, precisa ser trabalhado e evitado até que a gente consiga realmente acabar com tudo isso. O nosso objetivo sempre foi transformar a nossa escola, nossa instituição, como um local onde o bullying seja cada vez menos praticado. Nós sabemos que é um processo, mas é importante essas reflexões para que a gente pense não só na instituição, mas pensar também nas pessoas que sofrem e que, infelizmente, são manchadas para a vida toda diante de situações de violência. Ok? Então, agradeço a participação e deixo aberto, né? Acho que tem alguma pergunta para a gente poder responder. Kerson, como que a escola pode atuar diante do bullying? Muito bem, essa pergunta é importantíssima. Né? Como a escola pode atuar diante dessa situação? Né? Qual o papel? Qual o seu papel? Importantíssimo a gente saber que a escola, todos os seus personagens, né? O professor, o estudante, a equipe técnica, a gestão, a família do estudante, a comunidade em geral, ela é responsável para ajudar a prevenir e também resolver situações de violência. Né? Nenhum de nós está isento de presenciar e de intervir diante de uma situação como essa. E aí nós podemos ver que é necessária uma atuação conjunta, né, da escola, dos seus profissionais, de todos que compõem. E principalmente para prevenir, é interessante a gente buscar
um outro olhar, né? Então a gente precisa resgatar relações saudáveis, em que a gente possa conviver com a diferença, em que a gente possa debater ideias, dialogar de forma respeitosa, né? Para que, respeitando o nosso colega, o nosso próximo, a pessoa com quem nós convivemos, a gente possa ter um mínimo de empatia, né? É isso que a gente busca nas relações interpessoais. Então, para prevenir as situações de violência na escola, é interessante a gente respeitar o outro, né? Respeitar o outro para que a gente possa ser respeitado, né? E não é porque o outro não me respeita que eu também não vou respeitá-lo, mas transformar isso num ambiente de respeito, né? E de diálogo. Então, respeito e diálogo são duas coisas importantíssimas para que essas situações elas possam ser trabalhadas, possam ser conversadas, orientadas e evitadas, não é? Então, é importante também que cada personagem, cada pessoa, cada ser humano, né, que compõe a escola, ele dê o exemplo. O professor respeitando o seu estudante, o aluno respeitando o professor, respeitando os seus colegas, ouvindo, dialogando, expondo a sua opinião. Isso é importantíssimo. Muitas situações, infelizmente, a gente vê de muitas escolas que o estudante ele não consegue expor a sua opinião. E muitas situações também que o estudante ele é desrespeitado. E ele também precisa expor a sua opinião. Se ele não consegue com o seu professor, ele precisa levar para a direção, para a gestão. E a política, por exemplo, dos institutos é que o estudante ele possa sempre dialogar, sempre ele tem os seus direitos, tem os seus deveres. Isso tem que ser sempre dialogado entre os estudantes, né? Para que a gente possa prevenir situações como essa. E para resolver tudo isso, é importante reconhecer os sinais. Às vezes o colega que fala muito, né, aquele que tem uma facilidade de falar, a gente consegue lidar muito bem com ele. Mas aquele que é mais retraído, aquele que é mais calado, ele pode estar passando por uma situação de violência e às vezes ele não, a gente não dá muita atenção, infelizmente, né? Então, reconhecer os sinais, observar os estudantes, observar os comportamentos, né? Observar as situações, né? E tentar criar esses meios de expor essas situações. Nem sempre a gente consegue, aquele que passa, ele consegue falar com facilidade. E aí entra também uma equipe técnica, né? Existem os profissionais, né? Existe uma estrutura mínima dentro dos campi, né? Infelizmente nem todos os campi possuem psicólogo, mas é um profissional que ajuda, né? Para que essa escuta, essas situações possam vir à tona. Mas não necessariamente só o psicólogo, né? Tem pessoas de confiança, né? De uma equipe multiprofissional e até mesmo professores, a equipe de gestão também, que ajuda a dialogar sobre isso e a observar os sinais. Então, se você passa por isso, não é? Se você observa pessoas que passam e que tenham dificuldade de expor a situação, é importante conversar com as pessoas de confiança, né? Que atuam, que trabalham, que estão aí na sua instituição, estão aí no seu campus e possam contribuir, né, para resolver a situação, né? E aí a gestão vai conversar com os envolvidos, vai observar, vai ouvir, falo de gestão, falo de equipe técnica, né? Vai ouvir e encaminhar para os profissionais, né? Nem sempre a gente consegue resolver isso dentro da escola e às vezes a situação é muito mais abrangente do que a gente espera. Então é isso. Para prevenir, precisamos que haja respeito, precisamos que haja o diálogo e para resolver, mais uma vez, o respeito e o diálogo também, né? E lembrando que em muitas situações a gente não consegue lidar sozinho. Precisa de ajuda, ajuda profissional, né? Uma ajuda que vai muito mais do que uma simples boa vontade, mas em muitas situações existe também uma ajuda profissional, que aí envolve psicólogos, médicos, outras pessoas. Mas tudo começa com um simples pedido de ajuda. Isso pode ser feito para qualquer pessoa da comunidade escolar que possa ouvir, possa levar, encaminhar para quem possa de fato ajudar. Para finalizar, gostaria de expor 2 pensamentos. O primeiro é: a escola é um lugar que nós deveremos trabalhar a cultura de paz.
Isso quer dizer que relações de poder, de opressão, de humilhação, eles devem deixar de existir na escola. Quando eu falo isso, eu não falo só entre os estudantes, né? As relações, a gente sabe que existem relações diferentes entre professor, aluno, gestão, mas é importante que o diálogo, o respeito, ele perpasse não só as relações entre os alunos, mas as relações entre todas as pessoas envolvidas. A gente sabe que é difícil, a gente sabe que é uma prática que há muito tempo precisa deixar de acontecer, que são as relações de opressão dentro da escola, mas o nosso intuito é esse. E a gente precisa trabalhar a cultura de paz, não só para falar de bullying, mas para falar de todas as relações conflituosas, todas as situações dentro da escola que envolvem outras problemáticas também. E um segundo pensamento, vocês viram aqui ao fundo, eu trago para vocês a frase do Gandhi: seja a mudança que deseja ver no mundo. Muitas vezes pensamos que a mudança deve acontecer lá de cima e descer para cá, para a nossa realidade. Mas é o contrário. A mudança ela começa daqui, do meu espaço, do meu comportamento, das minhas atitudes. Então eram essas as mensagens que eu gostaria de deixar para vocês. E vamos fazer isso no nosso dia a dia, na nossa escola e em todos os ambientes que frequentarmos. Um forte abraço, muito obrigado e até a próxima. Chegamos ao final de mais uma edição do programa Conversando sobre Saúde Mental e é hora de agradecer. Nós agradecemos a você, Kerson, por compartilhar os seus conhecimentos conosco. Agradecemos a companhia da aluna Maria Clara. Agradecemos ao NAPNIS e à Coordenadoria de Tecnologia, Informação e Comunicação do Campus Bacabal. Agradecemos à equipe idealizadora deste programa. E também agradecemos a você, espectador, pela sua companhia e pelo seu tempo. Por hoje é só e até a próxima!